Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Jó Custódio, está começando o bate-papo com emoção aqui em um dos estúdios do Polo de Comunicação da Casa Pequeno Davi. Hoje teremos dois convidados super especiais que têm muita história para contar para vocês. Eu vou fazer a minha autodescrição. Para quem nos assiste, eu sou um homem branco, 1,74 m de altura, uso barba e cabelos grisalhos. Estou sentado neste momento, uso uma camisa amarela com letras coloridas com o nome Educação com Emoção, Arte e Cultura para Transformar. Tudo bem com vocês, gente? Tudo bem, tudo bem. Daqui a pouco vocês se apresentam, tá? O bate-papo com emoção é um espaço de diálogo com bastante informações. Ainda nesta temporada, iremos realizar 6 encontros com convidados maravilhosos. Neste primeiro bate-papo, você que nos assiste é nosso convidado especial. Importante destacar que este videocast faz parte do projeto Educação com Emoção, Arte e Cultura para Transformar, que tem um apoio técnico do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o apoio financeiro do Itaú Social e as parcerias da Secretaria Municipal de Educação e da Rede Roger Varadouro, que é uma rede de proteção integral a crianças e adolescentes do território do Roger e Varadouro. Agora eu gostaria que os meus convidados se apresentassem. Quem são vocês? Olá, gente. Vou fazer aqui minha autodescrição rapidinho, né? Eu sou Matheus, sou um homem negro, de altura de 1,65 m. Meu corte de cabelo é baixo, as laterais estão também cortadas, uso barba, meu olho é um pouco pequeno, meus lábios arroxeados. Estou usando uma camisa cinza que tem escrito nada sobre nós sem nós. E acho que é isso. Eu sou professor aqui da Casa Pequeno Davi, já fui aluno aqui da Casa Pequeno Davi, faço parte há mais de 19 anos dessa instituição. E está sendo uma honra, né, ser convidado para dar essa entrevista, contribuir com esse processo de aprendizagem, né, de nossas crianças e adolescentes e até de outros profissionais. Gratidão, Matheus. Meu nome é Bruna, sou psicóloga aqui da Casa Pequeno Davi. E me autodescrevendo, né? Sou uma mulher negra, tenho cabelo comprido, ondulado, castanho. Tenho 1,55 de altura, estou sentada usando uma camisa preta com letras coloridas, escrita Cavalo Marinho Infantil, Sementes do Mestre João do Boi, que é um grupo aqui do bairro dos Novais. Gratidão, Bruna. Então, pessoal, muito bom receber vocês aqui. E vamos conversar sobre o projeto, sobre as atividades, sobre a história dessa instituição. Vai ser um bate-papo com emoção muito massa, não é isso? E eu gostaria, Matheus, que você já começasse apresentando quem é essa instituição, quem é a Casa Pequeno Davi. Com certeza, vamos lá, né? Então, a Casa Pequeno Davi é uma instituição que surge na década de 80, né? Da década daquela que estava tendo um alto índice de trabalho infantil. Então, a casa surge na proposta de enfrentar essa violação desse direito, né? De tirar essas crianças dessa situação de trabalho infantil, lá na rodoviária. Então, a gente começa a desenvolver atividades pelo aquele território, por aquela região, com essa proposta de erradicar, de fato, o trabalho infantil. Claro que nós somos uma organização da sociedade civil, não é fácil realizar esse trabalho. Haviam vários impedimentos e um deles seria a questão socioeconômica. Então a casa surge ali na década de 80 com essa proposta, né? Especificamente em 1985 a gente se firma enquanto Casa Pequeno Davi, enquanto organização da sociedade civil organizada, certo? E começa a desenvolver trabalhos voltados à defesa dos direitos da criança e do adolescente. Então a gente tem uma missão. A Casa Pequeno Davi, ela tem uma missão. Missão essa que é contribuir com a efetivação dos direitos humanos, em especial de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, com ações de educação integral, articulação em rede e incidência nos espaços de políticas públicas. Então, todo o nosso trabalho é voltado para as defesas dos direitos da criança e do adolescente, contidos no Estatuto da Criança e do Adolescente. É importante ressaltar que a gente também naquela década saiu coletando assinaturas para que o ECA existisse hoje, né? Colaborar para que esse documento, para que
todos esses direitos fossem de fato efetivados e colocados em lei. Então a Casa Pequena Davi, ela sempre lutou e sempre lutará pelas defesas dos direitos da criança e do adolescente. Então a gente aqui atende, né, cerca de 200, né, ou até mais crianças e adolescentes no nosso território, tanto no nosso território quanto em outros territórios também, né. O projeto Educação com Emoção, por exemplo, né, ele vem para expandir ainda mais esse atendimento, né, trazendo para além dos nossos muros, a Casa Pequena Davi vai para a escola. Então a Casa Pequena Davi é isso, né, uma organização que desenvolve atividades, que nasce com a proposta de lutar, de enfrentar qualquer tipo de violação dos direitos da criança e do adolescente. Inclusive, é importante falar novamente que eu sou parte, sou fruto dessa violação, né? Fui uma criança em situação de vulnerabilidade social, hoje sou um adulto formado e toda a minha formação humana eu tenho muito orgulho de dizer que foi através da Casa Pequena Davi. Então, muito do que eu sei sobre os direitos humanos, racismo, trabalho infantil, violência sexual, tudo isso eu não aprendi na escola regular. Eu aprendi aqui, na Casa Pequena Davi. E aprendi também a como lutar pelos meus direitos. São mais de 40 anos de história, né? São mais de 40 anos de história desse território. E o que é lindo saber nessa história, toda nessa trajetória, Matheus, é que você foi uma criança, adolescente, e hoje você é um profissional daqui. Profissional da instituição, né? Contribui com o desenvolvimento de outras crianças que têm histórias muito parecidas com a tua, né? Quando você era criança. Exatamente. Adolescente. Muito bom saber disso. Eu gostaria, Bruna, e Matheus pode contribuir também, sobre o perfil do público atendido aqui da Casa Pequena Davi. Quem são essas crianças? Quem são esses adolescentes? Matheus já traz um pouco, mas a faixa etária desses meninos e meninas. Então, são meninos e meninas a partir dos 6 anos de idade, né, que frequentam a casa, dos 6 aos 17 anos, crianças e adolescentes. Em sua maioria que moram aqui no Roger, especificamente no Baixo Roger, né? A gente tem crianças também do Porto do Capim, do Padre Zé, mas a grande maioria das crianças, elas moram aqui no Baixo Roger. Né? E são crianças que, em sua maioria, também estão em situação de vulnerabilidade social, né? Da questão da insegurança alimentar, né? Em alguma situação de violência na família. Então, é esse perfil, né, da maioria das crianças que a gente atende aqui na casa. Certo. Importante, né? Matheus, quais as atividades que... Na verdade, dentro das atividades, eu gostaria que você falasse um pouco do que é ofertado aqui para a meninada, né? Quais são as atividades que a Casa Pequena Davi ela tem para oferecer às crianças e aos adolescentes? Então, o nosso trabalho, né, quando a gente fala na nossa missão, que é educação integral, é no sentido de que de manhã ou à tarde eles têm que estar na escola e no contraturno eles vão estar aqui na Casa Pequena Davi desenvolvendo outras habilidades que eles são capazes de fazer. Então as atividades que a gente desenvolve aqui com eles é uma atividade de letramento, aquela atividade mais de leitura, de escrita, também voltada para os direitos humanos, estudar um pouquinho sobre as temáticas, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Também desenvolvemos a atividade de danças, e aí danças populares, como a gente chama, né? Em específico agora, nós estamos estudando a dança do coco, então a gente puxa muito para a cultura mesmo. Temos o maracatu, certo? Que também traz essas raízes do Nordeste, né? Daqui, do nosso estado vizinho, Pernambuco, que também bebe um pouquinho da nossa, né? E aí desenvolvemos atividades de flauta, violão, argila, né? Ou artes e barros, como a gente costuma falar também. Temos também protagonismo em teatro e também a turma de participação e a turma de protagonismo do território Roger Varadouro. É importante também destacar. Então a gente desenvolve muitas atividades. Então, muitas um atividades. leque Um leque de atividades e oportunidades, né? Outras que estarão para chegar ainda aqui para o nosso projeto, né? Para a Casa Pequena Davi. E uma que a gente mais quer é o esporte, né? Que é o que os meninos mais pedem, que esse ano a gente vai estar aí também tendo futebol para meninas, né? O fortalecimento do futebol feminino. Então a gente tem um leque de atividades e cada vez mais vai estar chegando atividades para que a gente consiga desenvolver outras habilidades nessas crianças e adolescentes. Certo, muito bom.
Eu queria saber também de vocês quais são as atividades que vocês estão inseridos, envolvidos no projeto Educação com Emoção, Arte e Cultura para Transformar. Né? O que Matheus está desenvolvendo com a meninada relacionado a esse projeto, e Bruna também. Você quer começar, Bruno? Queria também aproveitar para complementar a questão das atividades da casa, que a gente também tem as atividades com as famílias. Perfeito. Então, além dessas atividades que a gente tem diariamente com as crianças, né, de artes, música, tem as atividades mensais, né, que a gente tem os encontros com as famílias todo mês. E tá para começar agora também um projeto, né, que é de mulheres empreendedoras, um curso para as mães, né, as responsáveis das crianças aqui da casa, que tá para iniciar aí, né, a gente só tá ajustando a agenda, mas a gente tem esse trabalho também com os responsáveis, né? E aí, né, pegando o gancho aí da tua pergunta, né, no projeto especificamente, né, eu estava junto com Natália, assistente social, mas envolvida nessas atividades com as famílias. Então a gente fazia encontros mensais aqui na casa e a gente fez também alguns encontros nas duas escolas, né, que o projeto estava inserido, né, que estava atuando. Então a gente fez encontros temáticos, né, em cada encontro a gente falou sobre o tema que a gente estava conversando com as crianças no mês, né, fez aí algumas dinâmicas, um jeito de trazer esse tema para as famílias, sem ser aquela coisa séria, né, assim, super engessada, mas de um jeito que elas consigam também dialogar com a gente, né, que seja um papo mais descontraído, né, e não que a gente esteja levando um conteúdo, né, porque geralmente são assuntos mais delicados, né, então a gente tenta achar um jeito disso ser feito de uma forma mais tranquila. Leve, né? Matheus? Então, no caso, eu estou na parte de música, né, de musicalização, e em específico o violão, as atividades que eu desenvolvi com eles e elas, certo? Esse projeto, né, Educação com Emoção, Arte e Cultura para Transformar, ele já diz tudo por si só, né? Então, lá no violão, a gente teve muita discussão em relação às temáticas, como o Bruna mesmo falou, né? É uma discussão que tanto chega para as crianças quanto para as famílias, muito bem pontuado por Bruna. Então a gente discutiu muito algumas coisas, algumas temáticas como o racismo, o bullying, que temáticas essas que eles vivem no seu dia a dia, mas para além disso, para além de toda essa parte dos direitos humanos, a gente também teve muita cultura, e cultura popular brasileira. Então no violão, a gente tentou aprender música de artistas locais, né? Locais que eu digo Nordeste, da região do Nordeste, né? Então a gente ali estudou um pouquinho da música de Alceu Valença, apresentou essa música, né? Aprofundou um pouquinho também sobre o artista. Então foi nessa pegada. Creio que todas as atividades, né, dos outros colegas que virão aqui trazer, foi nessa pegada mesmo, de trazer a cultura deles, a nossa cultura para dentro. Então, na nossa oficina, né, eu chamo nossa porque é de todos nós, a gente praticou o violão e tentou puxar mais para esses artistas aqui, e principalmente a música popular brasileira. Perfeito, gente. Eu quero aproveitar, já que vocês falaram de temas que foram trabalhados, né, com as famílias e com a meninada, né? Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a temática abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Como é trabalhar com esses meninos e meninas, dessa faixa etária de crianças e adolescentes, né? E como é que a família tem acesso também sobre esses temas, né? É trabalhado também com as famílias ou só com a meninada, porque é um tema bem delicado de se conversar, e aí como é que vai abordar isso, né? Com esse público criança e com o público de adolescente e familiares, né? Então, vou começar um pouquinho mais para a minha turma, certo? A turma que eu faço parte. Eu tenho, na verdade, duas turmas que estão ligadas ao projeto, né, também. Uma mais específica, que é a musicalização, né, a música, o violão, e tem também o letramento, né, que lá está o letramento social, certo? Com crianças eu tenho uma metodologia, né, um pouco mais diferente, né? Eu coloco em roda, a gente fica em uma roda de diálogo mesmo, pega um objeto da palavra, a gente costuma muito utilizar o objeto da palavra, para que cada um, né, naquele momento, que sinta aquela emoção, que sinta a vontade de falar. Então, fala a temática, né? Pergunta se eles conhecem a palavrinha, o que é, né? O que é abuso, o que é exploração. Tento levar mais para essa parte mais lúdica, né, das coisas. Utilizo também a atividade do semáforo,
né, do corpo, né, o semáforo no corpo, que é aquelas que a gente vai dizer as partes onde pode tocar, onde não pode tocar. Então a gente faz essas atividades mais lúdicas com as crianças e também em roda de conversa, certo? Para se alguém quiser comentar alguma coisa depois de toda essa aula, né, depois desse apanhado, né, do que a gente fez, se eles entenderam, se eles não entenderam, se gostariam de relatar, né, aquelas falas espontâneas que existem. E aí, caso alguma criança e adolescente, né, ou nesse caso criança, se manifeste, né, aquela emoção, né, de repente sofreu aquela violência, aquela violação do seu direito, eu peço para ela dar uma respirada, todo o grupo respira junto, então a gente faz uma prática de respiração, né, respiramos 3 vezes, voltamos, dizemos se ele quiser continuar ou ela quiser continuar, continue, né, e aí explico para os coleguinhas que é para ficar aqui, né, entre nós, se não, de repente peço apoio ao pessoal do setor psicossocial, né, para me ajudar nessa questão, né, de ter um diálogo mais aprofundado, né, de acolher melhor ainda essa criança. Já com os adolescentes é uma forma bem mais aprofundada, né, a gente estuda mesmo, né, eu lembro que fiz algumas atividades na informática, esse ano não tanto, né, a gente tem uma sala de informática, deu uma pesquisada, né, primeiro a gente fez o apanhado do que eles sabiam, né, a gente fez um guarda-chuva de ideias que eu gosto de fazer, sobre o que eles sabem, o que é abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, e depois a gente discutiu em roda. Então teve algumas adolescentes, né, infelizmente a gente sabe que o índice maior de mulheres, né, na verdade o índice maior são para mulheres, né, que sofrem esse tipo de violação, meninos também sofrem, mas é 3 vezes mais prevalente, né, creio, salvo se eu não me engano os dados, com mulheres, meninas, né. E aí tem algumas meninas que relatam algumas coisas, né? Já foi falado na roda, teve choro. E aí peço licença, pergunto se quer um abraço de algum colega, se quer ser abraçada nesse momento, ou de se sentir abraçada. Então, assim, trabalhar essa temática não é fácil. Não é fácil, porque elas vivem isso no dia, algumas delas vivem isso no seu dia a dia, ou vê, né? É importante ressaltar que, às vezes, a própria mãe, né? Ou o pai sofre esse tipo de violação. Né? Nesse caso, não criança e adolescente, mas enquanto adulto mesmo, né? Essa violência sexual. E aí a gente vai nesses diálogos, né? O que de positivo é eles reconhecerem, né? A gente faz tanto essas rodas, essas dinâmicas, que chega um momento que eles começam a reconhecer esses episódios, essas violações, e começam a relatar, ó, tio, ele fez isso e isso, as crianças principalmente. Tio, ó, pegou na minha parte sem minha autorização. Tio, fez isso e isso e isso. Tio, olhou por debaixo da porta, é assédio. Então, assim, a gente consegue desenvolver essas atividades em roda. Eu acho que é uma das melhores ferramentas é o diálogo nesse sentido, né? Principalmente quando é algo que é sensível. E aí a gente precisa ter esse diálogo mais aprofundado e entender que são crianças e que aos pouquinhos a gente vai aprofundando esse conhecimento. E o que importa, ela reconhecer e fazer a dancinha. Desenrola, disque, no caso era 1, 2, 3. Então todas elas sabiam fazer isso, né? Aí é importantíssimo a gente trazer esse conhecimento, compartilhar, na verdade, esse conhecimento com todas elas e elas. O desenrola é o Disque Denúncia? É, o Disque Denúncia, exatamente. A gente criou uma paródia, né? Sim. Porque a gente fez... uma outra coisa que a gente faz também são caminhadas, né? Que a gente chama em alusão justamente a essas violações. O 18 de maio, por exemplo, né? A gente está sempre ativo ali não gosto de falar a palavra luta, né? No enfrentamento a essa violação. Então a gente vai pra rua, faz faixa com eles, faz panfletos, conversa com a comunidade, diz, olha, ei, estamos aqui. Então isso é muito importante, sabe? São atividades que a gente desenvolve com eles e elas, e que elas se sentem parte e que querem estar ali na luta para combater esse tipo, né? Enfrentar esse tipo de violação de direitos. Já com as famílias a gente faz também, né, esse tipo de atividade, mas a gente aborda de uma outra forma, né? Se com as crianças é a questão de falar, de reconhecer aí quais são os pontos, né? O que pode, o que não pode. Com as famílias a gente trabalha no sentido de identificar na criança se está acontecendo alguma coisa, né? Então, a maioria das mulheres que participam das reuniões, por exemplo, né, a maioria dos responsáveis são mulheres, né? Um ou outro, pai ou tio, enfim, um responsável homem que vem, mas a maioria é mulher e a maioria, infelizmente, passou por alguma situação de violência sexual, né? Na infância ou na adolescência. Então,
elas sabem, né, o que passaram, como foi o comportamento depois, e a gente vai no sentido de ajudá-las a reconhecer nas crianças, meninos e meninas, o que é que pode estar acontecendo, né? A criança está mais caladinha, né? Tá usando roupa cobrindo mais o corpo, teve uma mudança de comportamento na escola, enfim, né? Alguns pontos que ajudam a gente a investigar aí se tem alguma coisa estranha acontecendo, né? Então, e além das reuniões, né, desses encontros mensais que a gente tem os diálogos do dia a dia, né? Às vezes uma mãe vem, procura a gente, porque, enfim, está precisando de auxílio com alguma coisa, e às vezes a gente acaba entrando aí nesse assunto, né? Ou alguma situação com alguma criança aqui na casa, a gente entra em contato com o responsável, né? E às vezes também esse assunto acaba chegando de alguma forma, né? Então, infelizmente, né, ainda é algo que a gente tem lidado no dia a dia, né, com a abuso e exploração de crianças e adolescentes, né, sexual. E eu acredito que esses casos que chamam mais atenção, que delicado, tem os encaminhamentos também. Tem os encaminhamentos, né, aí, dependendo, né, da situação, a gravidade, enfim, né, o que é que pode acarretar a criança, né, então a gente tem esse diálogo com a família, com a escola, né, e dependendo do que for, a gente faz algum encaminhamento, né, aí tem os órgãos que nos auxiliam nesse sentido, né, tem o Conselho Tutelar, que é o primeiro que a gente tem que acionar, né, então o Conselho também tem seus encaminhamentos, né, às vezes é um caso de delegacia, enfim, né, mas é isso, a gente vai vendo também no desenrolar do processo, né, o que é que a gente, como, né, e o que a gente pode acionar aí para garantir que essa criança esteja protegida. Vocês trazem uma coisa muito interessante na fala de vocês, a história da metodologia, dos métodos trabalhados, né, dentro desse processo mesmo de educação da meninada, né, e como o projeto, estou percebendo, vem contribuindo com isso, né, então métodos muito simples, né, de abordar temáticas tão delicadas, né, e vocês conseguem, né, desenvolver através de uma roda de conversa, através de uma técnica do guarda-chuva, né, do semáforo, né? Então são técnicas super importantes, né, que vocês conseguem captar, né, pegar informações, receber informações da meninada e poder refletir junto com eles sobre os temas, né? Isso é muito interessante, né? Dentro desse processo mesmo de educação. E haver um plano de ação também, né? A partir justamente do que a gente colhe, do que eles falam, né? Do que a gente vai ali estudando, dialogando, né? Um dos exemplos foi a Flor, né? Que a gente fez, a própria Flor do 18 de maio. Que a gente pegou ela, eles colocaram um bocado de informações, né? O disque denúncia, né? A quantidade de crianças e adolescentes que sofriam esse tipo de violação, que não é para ficar calado. Então, tudo isso são frutos justamente desses exercícios, dessas práticas, dessas atividades coletivas, né, que fazemos com todos eles e elas. Maravilhoso, gente. Muito bom. Eu gostaria de, ainda dentro das temáticas, né, que vocês falassem um pouco sobre o trabalho infantil. Vocês estão diretamente atuando em um território que tem histórico, né, de crianças e adolescentes exercendo atividades de trabalho, né? Quais as intervenções educativas que vocês conseguem desenvolver com as meninas e meninos da casa para enfrentar essa problemática, né? Que eu acredito que ainda é presente na vida de muitos meninos e meninas, né? Infelizmente. Quer começar ou eu começo? Posso começar? Então, a gente consegue sim, né, visualizar, né? Existe, né, inclusive de alguns educandos nossos aqui. E uma das coisas principais, a gente aciona logo o psicossocial, né? Faz um encaminhamento para o psico chamar o pai ou a mãe, ou até mesmo a depender da gravidade, a gente mesmo já chama. Quando a gente começa a perceber aquela ausência, né? Então, daquele menino ou daquela menina, a gente começa a questionar, vai ali no cantinho durante o intervalo, diz, ei, mas por que tu tá faltando? Não, tio, porque eu tava catando isso, isso e isso. Não, tio, foi porque eu fiquei ajudando a pegar peso, cimento, sabe? Então, nesses processos, assim, no intervalo principalmente, já em atividade é muito parecida a metodologia. Você tem como utilizar um método, no caso, né? São bem parecidos, né? Fazer a roda, dialogar, perguntar, né?
mostrar o que tem na lei, né, a idade que se é permitido um adolescente trabalhar enquanto jovem aprendiz, né, menor aprendiz. Então, assim, a gente tem essa mesma metodologia, né, esse mesmo método, na verdade, de colocar em roda de conversa, perguntar se sabe o que é trabalho infantil, perguntar, a minha principal pergunta que eu questiono com eles e elas, o que o trabalho infantil pode provocar nas vidas das crianças? Essa é uma das principais perguntas. E aí, dessa vez, eu lembro que esse ano eu fiz uma nuvem, né? Eu sempre sou muito dessa parte lúdica com as crianças, então eu fiz uma nuvem. E aí eu fui anotando justamente, né, o que elas disseram. Ficar sem escola, não aprender a ler, não se desenvolver bem, se machucar. Então, assim, as crianças, elas conseguem perceber essa situação, né, que elas estão e também o que pode causar. E aí a outra pergunta, e como é que a gente faz então? Inclusive, né, para enfrentar o trabalho infantil. E uma das coisas que saíram é estar na Casa Pequena Davi. Então, isso enche o coração de alegria, né, de nós profissionais, que justamente a gente trabalha para combater essa violação. E aí, quando chega uma criança dizendo estar na Casa Pequena Davi, é uma dessas formas de prevenir, né, de prevenção ao trabalho infantil, isso deixa a gente muito emocionado, né, enquanto profissional. Porque sabendo da realidade daquela criança, que muitas das vezes é o pai que obriga, né, ou é porque vê outras crianças na rua tendo uma coisinha e elas não têm, e aí de repente o pai diz, solta, né, infelizmente, porque justamente já passou também por esse processo de trabalho infantil, e solta, tem que trabalhar, meu filho, para conquistar as coisas. Então, assim, a gente vai, né, de pouquinho em pouquinho, catando assim, dizendo, olha, mas não há momento, tu tem pai, tu tem mãe, então tem algum responsável? Quem é que tem que trabalhar dentro de casa? Então a gente vai questionando o que eles vêm trazendo, né? Construindo justamente esse saber com ele, para que ele entenda que esse não é o momento dele trabalhar. Que isso vai ser lá para o futuro, ou de repente enquanto jovem aprendiz, né? A partir dos 14 anos. Então a gente vai assim, vai de fato trilhando caminhos, né? E também justamente no diálogo mesmo, um diálogo meio que formal com a criança e adolescente, porque elas entendem de ir argumentando, contra-argumentando, até que elas consigam perceber que a melhor opção é a educação para elas e eles naquele momento. Então, assim, não é fácil, não é uma temática fácil, a gente trabalha há muitos anos, né? A gente tenta, eu acho que o Brasil todo tenta erradicar o trabalho infantil. Existem aí os fóruns também na luta, né? Fazendo ações de enfrentamento, mas aos pouquinhos a gente vai tentando acabar com essa violação de direitos. Sim, e antes de Bruna, vai complementar, Bruna, vocês fazem parte também de um espaço, né, que é o FEPET, né? Isso. A gente também faz parte, né, eu estou lá do FEPET, né, que é o Fórum de Erradicação, Prevenção e Proteção ao Adolescente e Trabalhador, né, então FEPET-PB. E aí nós temos 3 adolescentes que participam das ações de lá, que constroem ações de enfrentamento ao trabalho infantil. Então, é muito da dificuldade, né, que o Matheus fala aí, da gente combater o trabalho infantil, né, é a questão da vulnerabilidade social dessas famílias, né. Então, são famílias que, às vezes, estão numa situação de insegurança alimentar extrema, né, e a única alternativa que vê é botar as crianças para trabalhar, para ajudar na renda de casa, né. Então, para conseguir qualquer coisa para botar para dentro de casa, né, que já ajuda. Então, é uma dificuldade. Como é que a gente chega para uma família dessa e diz, essa criança não pode trabalhar, né? A gente sabe que não pode, mas esse processo de educação, de convencimento, de mostrar uma outra alternativa, não é uma coisa simples, né? É um trabalho educativo mesmo, que leva um tempo, né? Um processo. Então, como o Matheus falou, apresentar a casa, né, por exemplo, como alternativa é ótimo, né? Espaço que a criança está protegida, né, tem uma alimentação garantida, né? Então a família não tem que se preocupar, pelo menos nesse momento que a criança está na casa, né? De segunda a sexta-feira, a criança está bem, está protegida, não precisa sair para a rua para trabalhar, né? Então a gente vem fazendo um trabalho nesse sentido, né? Garantir a presença das crianças aqui, garantir a presença das crianças na escola, né? E a gente também tem esse diálogo com a escola
para saber como é que a criança está, como é que está a frequência, ou se tem conseguido acompanhar, porque tem criança que não vai para a escola, porque às vezes ficou até tarde trabalhando, né? Essa questão da reciclagem, as crianças ficam à noite circulando nas ruas, então no outro dia de manhã não vão para a escola, ou vão para a escola, mas ficam dormindo durante a aula, não tem um rendimento, né? Então a gente vai nessa investigação, né, dialogando com as escolas e com as famílias, para ver como é que essa criança está, né? Porque também tem aí alguns indícios, né, esses aí que podem mostrar aí uma situação de trabalho, né? Então a gente vai nesse processo, é um processo de formiguinha, né, ali nesse trabalho com as famílias, mas que a gente tem conseguido mitigar, né, de alguma forma aí o trabalho infantil, né, essa situação aí, pelo menos aqui, né, nas crianças que a gente atende aqui na casa. E como é bom ver um projeto como Educação com Emoção, Arte e Cultura para Transformar, contribuindo também com essas temáticas, né, com o envolvimento dos meninos e meninas dentro da casa, né, durante a manhã, vocês falaram durante a tarde, né, como isso é importante, né. Espero que vocês estejam gostando do bate-papo com emoção aqui com Bruna e Matheus, né, Matheus é educador da Casa Pequeno Davi, Bruna psicóloga, né, que faz parte do setor psicossocial aqui da instituição. E é importante falar que a realização deste bate-papo, deste videocast, é da Casa Pequeno Davi, que tem o apoio técnico do CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, só destacando para vocês mais uma vez, né? O apoio financeiro do Itaú Social e aí parcerias com a Secretaria Municipal de Educação e a Rede Roger Varadouro, que é um espaço muito importante dentro desse território, que vem contribuindo muito, né, com a efetivação, né, com a garantia, né, também aí nas provocações dos direitos das crianças e adolescentes, né, fazendo esse trabalho maravilhoso aqui dentro do território. Matheus, eu gostaria que você focasse um pouco agora, né, dentro desse processo de acompanhamento com a meninada, as tuas aulas de violão, né, que é uma ação que está dentro do projeto, né, como é que é esse trabalho, né, com a meninada, né? Se você pudesse falar um pouco sobre isso, né? Essa parte mesmo do aprendizado da meninada mesmo, né? Então, né, como eu falei um pouco já, né, a gente trabalhou muito esse fortalecimento mesmo da cultura, né, da cultura popular, da região de onde estamos, do Nordeste. Então, nossas aulas elas foram mescladas, né? A gente tinha a parte prática, né, teórico e prática do violão, mas também tínhamos essa outra parte, né, de discutir sobre a questão de temáticas como abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, a questão do racismo, do trabalho infantil, né, e quais ações a gente poderia estar ali realizando, né, e a gente fez muitas ações, né, participando do 18 de maio, enquanto a turma, né, teve também uma ação que foi para falar um pouquinho mais sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que transversaliza todas essas temáticas. Então a gente tocou, né? E aí minhas atividades vai nessa pegada, né? A gente chega, né? Se acolhe ali no pátio, todo mundo, é educação com emoção, né? E aí a gente respira fundo, todos nós, educandos e educadores e educadoras, educandos e educandas. Então a gente chega naquele espaço, se conecta primeiro aqui na Casa Pequeno Davi, depois vamos para as nossas atividades. Quando chega na atividade, eu já começo a falar um pouquinho do tema que a gente vai trabalhar, por exemplo, durante esse mês, né? E aí eles já começam a fazer algumas pesquisas também, às vezes em casa, às vezes a gente pesquisa junto, faz a nossa roda de diálogo, isso com a turma de violão, né? Que são jovens, né? Já são adolescentes, na faixa etária de 9 para cima. Então, assim, a gente desconta um pouco da temática e em seguida vai para a prática musical, né? Na prática musical, eu falo um pouquinho sobre o instrumento, do que é o instrumento, o cuidado que tem que ter com o instrumento, né? A conexão que a música pode trazer com as emoções, que ela pode liberar justamente essa emoção, que a música faz parte disso. E aí tudo isso fica em conjunto com o que é o projeto, né? Essa educação com emoção mesmo. Então, as aulas vão nesse ritmo, né? Cada um ali com seus desafios. Tento dizer, inclusive, que o aprendizado de cada um ele é individual, porque somos iguais nos limites das nossas diferenças. Diferenças essas que eu sou Matheus, minha aluna é minha aluna, meu aluno é meu aluno. Ela tem um processo de aprendizado, ele tem outro processo de aprendizado, e tento sanar essas comparações, que eles não se comparem.
porque cada um vai se desenvolver no seu tempo. E uma coisa muito importante, né, que a gente tem a oportunidade é de estar dando o empréstimo dos instrumentos. Então, assim, o que eu sempre pontuo, gente, vocês têm a oportunidade aqui na Casa Pequena Davi de levar o instrumento para casa. Então, aproveite essa oportunidade, estuda. E eu digo a eles, não é estudar 1 hora, não é pegar o violão e estudar 1 hora. Vai ali, ó, pega o instrumento 10 minutinhos. Você estuda 10 minutinhos ali, só um intervalozinho. De repente você está querendo esparecer, está sem fazer nada. Larga o celular, estuda ali os acordes que ensinei para vocês, certo? 10 minutinhos, vocês vão ver a evolução que vocês vão ter estudando apenas 10 minutinhos por dia. Então a gente vai fazendo esses acordos, né? Dizendo os caminhos que a gente pode seguir, né? E lembrando da importância também de estar praticando a música, de praticar a música regional, de fortalecer a nossa cultura, fortalecer o que é nosso. Então, a turma de violão tem essa pegada. A gente chega, dialoga, vai para as práticas. Às vezes tem os monitores também, né, que eu chamo, que é os meninos justamente que está desenvolvendo mais. Então, o interessante é que eu uso uma metodologia que eles ensinem, que eu aprendi inclusive aqui na Casa Pequena Davi quando eu era criança, né, que eu fazia parte da turma de flauta, professor Gabriel. A gente, né, que se desenvolvia um pouquinho mais rápido, a gente ensinava aquele colega que estava demorando para se desenvolver. Então a gente formava um pouquinho de grupo e meio que era o monitor. Então eu tento fazer isso também, sabe? Pego ali um adolescente ou adolescente que está se desenvolvendo mais rápido e peço para ela colaborar com o processo de aprendizagem do seu amigo, da sua amiga. Então isso também ajuda, eles gostam muito dessa prática. E é nessa pegada que a gente vai se desenvolvendo, né? E aí o final do ano, né, o festival também que teve, trouxe à tona toda essa potencialidade que é, né, que a arte nos traz. Então acho que é isso, a turma de violão vem cada vez mais crescendo, em termos de números também, e em termos de pessoas, de crianças e adolescentes interessados na turma. Né? Certo, gente. Eu queria que vocês falassem um pouco também dos desafios encontrados durante esse processo, né? Se existem desafios, né? Dentro desse trabalho, né? Quais desafios são esses, né? E aí? Então, a gente teve o desafio, né, que a gente comentava bastante, da questão da agenda, né? Como construir essa agenda, né? Que não era agenda só nossa, era uma agenda nossa e dos parceiros. Então, como é que junta algumas agendas numa agenda só, né? Era um desafio que a gente tinha. E falando assim da minha parte, né? Dessa participação com os familiares nos encontros, a gente tinha um desafio de conseguir... não estou conseguindo a palavra... uma constância, conseguir uma constância nessas atividades, né? Frequência, né? Porque às vezes a gente tinha uma reunião que vinha uma quantidade de responsáveis e aí na próxima vinham outros responsáveis, né? Então era como se fosse um outro público, né? Às vezes a gente vinha construindo aí um vínculo com alguns responsáveis e aí, enfim, no começo do ano a gente começou com uma quantidade e no final do ano com outra. E como se fosse outra turma já, assim, né? Uma certa rotatividade. Né? Então, é um desafio para a gente achar essa constância na participação. E a gente entende as dificuldades, né? Enfim, são famílias que têm muitas responsabilidades. A maioria mulheres, então, cuidam da casa de muitas crianças, às vezes de idosos. Né? São muitas responsabilidades. Às vezes, achar um horário que seja mais tranquilo para elas saírem de casa para vir para cá. Enfim, não é tão fácil, né? E a gente entende isso. Mas é um desafio que a gente está aí na disposição de ver a melhor forma de construir isso nos próximos, né? Que eu acredito não é um desafio só de vocês, né, Bruna? Trazer, né, esses responsáveis. Exatamente. Né, fazer parte, né, desse cotidiano também, né? Estar aqui como você já falou, né? Tem tantas outras questões que eles enfrentam também no dia a dia, mas a importância de estar ali provocando, de estar chamando, de estar convidando, né? Faz parte também, né? Os filhos e filhas aqui, e é importante essa participação. Né? É um desafio nosso e um desafio para eles também, pra eles né? Também. Mas de saber essa importância, né? Da gente estar junto, né? Porque a gente não tem como cuidar da criança sozinha, a família também não tem como cuidar da criança sozinha, então a gente precisa dessa rede, né? Uma rede que a gente faz parte, a escola faz parte.
E é preciso que esteja todo mundo junto para essa criança crescer e se desenvolver da melhor forma, né? Já para nós, educadores e educadoras que estão dentro de sala de aula com eles e elas, né? Um dos nossos desafios também é a frequência, né? Justamente a depender, né? São crianças e adolescentes que aí têm suas violações em casa. Alguns pais utilizam, inclusive, como a casa é um espaço grandiosíssimo em termos de lazer, de brincadeira, de diversão também. Então, às vezes, alguns pais meio que não deixam vir para casa porque ainda vi, porque tirou uma nota baixa, ou fez alguma coisa errada na escola. Então, aí usa a casa como uma forma de responsabilização, não é? Aí a gente tem essa dificuldade às vezes, mas a gente vai nesse diálogo, né? Vai ali pelas bordinhas até chegar, olha, mas a casa não é para isso, né? Não é um espaço de responsabilização. Vamos ressignificar isso? E um outro com os adolescentes é a questão do celular, né? Infelizmente, o celular prende muito eles e elas. E aí uma das táticas que eu utilizo é de recolher mesmo, né? Peço licença, até porque já existe lei, né? Para não ser utilizado. Mas nós somos uma organização da sociedade civil e entendemos todo o contexto. Então a gente tenta manejar de outras formas, né? Uma delas é que eu digo, ó, vamos fazer um acordo. A gente pode utilizar o celular em alguns momentos. Quando a gente quiser fazer uma pesquisa, vamos tentar também justamente ressignificar esse uso desse celular, né? Porque ele está presente na vida desses meninos e meninas. Mas a maioria das vezes eu recolho, né? Guardo ali no birô e digo, ó, no intervalo eu devolvo e no intervalo vocês podem utilizar da forma que vocês quiserem. Mas agora é nossa atividade, nossa aula. Esse é um dos nossos maiores desafios, não só nosso, acho que de todos os outros espaços, né? A questão do celular, das redes sociais. É bem difícil, prender muito, né? Acesso fácil ali, rápido, né? E aí a gente tenta indo contornando essas situações que vai surgindo. E o que a Bruna falou, né? Questão de agenda, né? Muitas atividades pra gente conseguir dar conta, nós todos, e aí a gente vai ali, né? Fazendo o que é possível. Na base do planejamento na mesmo. base do planejamento mesmo, né? A gente planejou uma coisa, de repente, eita, a agenda deu choque, já vai, replaneja. E é isso, sabe? A gente, enquanto equipe, né? Enquanto projeto, né? Educação com Emoção, Arte e Cultura para Transformar, a gente vai tentando fazer as coisas darem certo. Sim. E conseguimos. Que bom, né? E eu acredito também que mudança de comportamento é um processo também, né? É construído, Exatamente. é lento, né? E isso tanto com as crianças, com os adolescentes, como também com os responsáveis familiares, né? Mas que bom que tem resultados significativos, né? Que é a minha pergunta, Isso. né? Quais foram os resultados alcançados na garantia dos direitos das crianças e adolescentes, da prevenção ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, ao trabalho infantil, enfim, do projeto? Que resultados importantes, que impactos tiveram, né, dentro desse desenvolvimento desse projeto, né? Tanto aqui na casa, como em outros espaços que vocês estão presentes. É isso. Então, já com as crianças e adolescentes, eu acho que um pouco também das famílias, né? Que eu falei um pouco anteriormente. Um dos principais resultados, visivelmente, é eles perceberem a violação. Por exemplo, né? Tá ali, pega na parte, ó, tia, tá me assediando. Então, isso já é um resultado muito importante, porque foi através daquele diálogo que a gente teve lá atrás e que eles agora conseguem perceber. Ei, não pode não. Então, dizer o não pode tocar nessa parte minha, né? Criança não pode trabalhar. Tio, vi uma criança, fiquei tão triste no semáforo, tá. Então, eles reconhecerem essas violações e não aceitar de certa forma, né? E a outra é deles saberem o canal de denúncia, né? O Disque 100, o famoso Disque 100. Então, quando a gente já pergunta, já sabem. Agora é só ensinar como eles fazerem. E aí, vocês também podem fazer esse tipo de denúncia, né? E a gente vai nesse processo, justamente, é um processo, né? Então, o projeto ele tem que continuar para que a gente fortaleça tudo isso que a gente vem construindo com eles. Eu acho que de principal resultado é esse, eles reconhecerem a violação e dizer que não está tudo bem. E falar para nós educadores e a gente, na nossa expertise, né, junto com eles, conseguir fazer alguma ação que vá contornar essa situação, essa violação. Eu acho que, bem sucinto, objetivo direto, é isso. E de reconhecerem também os seus direitos, né? Muitos responsáveis e até os adolescentes também, quando vão chegando aí nos 14 anos, aí já fica, né?
ai tia, eu queria trabalhar, me ajuda, como é que eu faço? Né? Então, de saber, né, que aos 14 anos existe uma forma segura, né, de iniciar aí no mercado de trabalho, né, e de nos procurarem para isso, né, nesse auxílio aí de iniciar aí, né, no trabalho protegido, né. Então, acho que é um resultado significativo. Que bom que a casa vem contribuindo, que o projeto Educação com Emoção, Arte e Cultura para Transformar vem contribuindo, né, com esse processo mesmo da meninada, de educação mesmo, né, de conhecimento. Estamos já finalizando, tá, gente? Finalizando, vamos finalizar, né? E aí eu quero finalizar perguntando assim para vocês, enquanto profissionais, né, dessa instituição, e também pessoalmente, né, como foi vivenciar esse projeto? Né? Você quer começar? Pode ser. Então, é um projeto. O nome diz muito sobre ele, né? Educação com emoção, né? Então, é um projeto que a gente se emociona muito de ver como é que as coisas têm acontecido, né? A gente perceber aí os processos das crianças e adolescentes, né? O processo de aprendizagem nas atividades, o processo do dia a dia, dos diálogos que a gente tem com as crianças, né? Então, é algo que emociona muito, né? E ao mesmo tempo, é o que a gente estava falando desse trabalho de formiguinha da transformação, né? A gente vê essa transformação, mas às vezes também a gente fica na ansiedade de ver uma transformação muito rápida, né? Então, as questões do trabalho infantil, por exemplo, né? Como é que a gente vai acabar com isso? A gente não vai acabar com o trabalho infantil de uma cidade de um dia para o outro, né? Mas às vezes gera essa ansiedade da gente querer resolver muito. Então, pessoalmente foi um trabalho de calma, né? Isso vai ser resolvido, mas é um processo, né? Vamos trabalhando isso, né? Até essa questão ser resolvida, né? E profissionalmente é uma felicidade, né? Ver o impacto que tem, né? Tanto as atividades quanto os diálogos sobre as temáticas, o impacto que tem nessas famílias, né? E não é só nas crianças e adolescentes, mas é na família toda, é no responsável que vem aqui, no primo, né, que mora ali por perto, a tia que mora vizinho. Então, às vezes a gente vê que são assuntos que acabam se espalhando nas famílias, né? E isso impacta diretamente no dia a dia das crianças aqui. Que bom. Então, é isso. Já para mim, sendo objetivo, né, a hora tá passando, eu costumo dizer que eu sempre sou transformado também, né? E aí, para transformar, arte e cultura para transformar. Então, eu sou transformado nesse processo junto com as crianças e adolescentes. Então, é significante quando a gente vê a criança e adolescente, como eu falei, em relação aos resultados, chegando e olha, eu sofri esse tipo de violação, isso, isso e isso. Né? Ou quando diz, tio, o menino me assediou. Como a gente vai fazer? Ou quando a gente sai nas ruas e eles gritam, né, protestando, dizendo, ei, a gente tá aqui, a gente existe e resiste. Então, a gente é transformado nesse processo também, enquanto profissional. E aí, eu gosto muito de uma frase, né, que combina totalmente com o projeto Educação com Emoção, Arte e Cultura para Transformar, que é de Paulo Freire, que educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas e pessoas transformam o mundo. Então é através desse projeto que a gente consegue transformar o mundo e consegue fazer com que as crianças tenham seus direitos garantidos. Acho que é isso, minha gente, que eu tinha para falar. Eu me sinto transformado, né, pelo projeto, pelas crianças e adolescentes diariamente aqui na Casa Pequena Davi. Ok, gente. Então, só agradecer a contribuição de vocês. Foi muito bom conversar com vocês, esse bate-papo aqui com emoção, né? Foi lindo. Gratidão, Matheus. Gratidão, Bruna. Obrigada. E gratidão a vocês que estão nos assistindo, né? E aí o próximo, logo logo, o segundo videocast, já tem agenda. E é isso, gente. Tchau.